Glória a Deus, a graça e a paz, irmãos. Amém? Bendito seja o Cristo eterno, o Deus criador de todas as coisas. A Ele, a Cristo, a honra, a glória, o poder e todo louvor para todos sempre. Amém. Eu sou o pastor Van e quero conduzir você a mais um estudo que se encontra na Bíblia, nas Escrituras, nas páginas da Bíblia. O tema hoje é polêmico, vamos dizer assim. É um tema em que você mesmo vai ver na sua Bíblia, certo? De que os que morreram em Cristo, com Cristo, salvos, os que estão no céu, no reino de Deus, na eternidade, já gozam da presença de Cristo, num corpo glorificado. Esses não voltarão mais. Como assim, pastor Van? Calma. Eu quero de início dar meus agradecimentos, ao meu amigo e irmão em Cristo Jesus, ao meu irmão Paulo, aí do Rio de Janeiro, do Respingos, Luzes da Graça, Luzes da Graça. Então, meu irmão Paulo, ao Senhor, todos os seus seguidores, aí no Rio de Janeiro, recebo o abraço aqui de um paraibano nordestino, abençoado por Deus. Receba meu abraço, as minhas saudações em Cristo Jesus. Deus continue lhe abençoando grandemente ao irmão Paulo do Rio de Janeiro, do canal Luzes de Graça, para a glória de Deus. Ao Senhor e toda a sua família. Também aos demais irmãos, todos os irmãos do canal, ao mais novo inscrito, aquele que está chegando agora também, aquele que está ouvindo pela primeira vez. Seja abençoado com todas as sortes de bênçãos em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Então, o tema é: os que estão no céu, os que já estão no céu, não voltarão mais a este mundo. Isso mesmo que você ouviu. Como assim, pastor Van? Mais uma heresia? Nós somos tratados de hereges porque nós falamos a verdade, não omitimos, não pedimos o dízimo, não batizamos com água para molhar o corpo, a parte externa, não tomamos mais suquinho, nem aqueles pedacinhos de pão, não precisamos mais ir ao monte para buscar o Espírito Santo, porque ele já está em nós, e uma série de outras coisas na lei, que a religião pratica como eu já pratiquei, e hoje, graças a Deus, sou liberto para a glória do nome de Cristo Jesus. Amém? Isto é um processo de lapidação, amadurecimento, crescimento no conhecimento e na graça de Cristo Jesus. Então vamos lá? O tema é este mesmo. Aqueles que já partiram, os que estão partindo e os que vão partir, salvos, não voltarão mais a este mundo. Apocalipse capítulo 3, e o versículo de número 10 ao 12, certo? Então eu conto com você, com toda a sua paciência, e a sua Bíblia aí de lado, comparando os textos, na sua tradução, na sua versão, para que Deus possa lhe trazer o entendimento de mais um estudo abençoado, em nome de Jesus. Vamos lá? Apocalipse 3, versículo 10 ao 12. Meu irmão, amado irmão Dácio, 6h30 ele já está lá preparado o seu telão, já tem tomado o seu cafezinho com um pouquinho de leite, e sua janta, uma macaxeira, uma batata, um inhame, um cuscuz, coisa boa aqui no Nordeste. Tirando essa comida, a gente fica com fome. Irmão Dácio, esposa Lourdinha, sua família, irmã Eliane, Daniel, a família, o irmão Beto, a esposa Denise, a família,
né, irmão Eros e a família, minha esposa, minha família, meus filhos, a minha amada igreja, a comunidade cristã, Graça Revelada, Camboinha 2, Cabedelo, Paraíba, Nordeste, Brasil, amém? Um abraço e a minha saudação, que sejam todos esclarecidos no conhecimento de Cristo Jesus para a glória de Deus. Vamos lá? Vamos ao estudo? Então, os que partirem agora e forem para a glória, os salvos em Cristo Jesus, não voltarão mais a este mundo físico material. É impossível voltar. Vamos lá. Aí vai dizer, mas rapaz, e os bons teólogos das testemunhas de Jeová, adventismo do sétimo dia, os doutores da lei, né? Os evangélicos, os doutores evangélicos, os bacharelados, O que é que a Bíblia fala sobre isto? Apocalipse 3,10 diz, porque deste atenção, acompanhe aqui no telão, por favor, porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu, Cristo, falando, igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. O versículo de número 11. Eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E o 12 diz, farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. De onde jamais sairá. Ao vencedor. Esta promessa aqui de Cristo foi ao vencedor. Muito bem. Então, a promessa, né, ao vencedor foi que Jesus iria tirar ele deste mundo material físico, deste tabernáculo, e ele iria agora tabernacular na vida eterna em Cristo Jesus, no novo céu, na nova terra, no reino espiritual, ou como você entende, no céu. E de lá não sairá mais. Vamos devagar, ok? Então, a promessa foi aos mártires. Aqui, ó, lá em cima, ao vencedor. Farei do vencedor. Aquele que vencer. Os mártires. Esta promessa foi feita àqueles que iriam passar na grande tribulação. Ou pela grande tribulação. Então, aos vencedores, aqueles que na grande tribulação não negaram a fé, porque a grande tribulação foi no ano 68 ao ano 72. Você já dá aula sobre isto. Se convidarem você, eu acredito que você do canal já está apto, né, já tem toda a condição de dar uma aula, até mesmo a um doutor da lei. E você vai explicar para ele dessa forma. Aqueles que passaram na grande tribulação, aqueles que não negaram a fé, nem o testemunho de Jesus Cristo, nem mesmo a face da morte, não amaram a sua própria vida. Então, estes que Cristo fez a promessa, né, que não negaram a fé e nem o testemunho de Jesus Cristo, esses que passaram na grande tribulação, estes que foram tirados da grande tribulação, arrebatados da grande tribulação, que já estão no céu, não sairão mais de lá. Olha o que é que diz Apocalipse 12, capítulo 12, e o versículo de número 11, que diz, eles, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que face a face com a morte não amaram mais a própria vida. Então, face a face com a morte, porque o sofrimento foi grande, a perseguição foi tamanha, o desespero, a angústia, a dor, face à morte, eles não amaram a própria vida.
Então, esses foram os vencedores da besta, do falso profeta, da perseguição do Império Romano, ok? Dos imperadores romanos, da força de Roma, do exército de Roma e os seus aliados no ano 70, ok? Então, não amaram a própria vida, por isso que foram vencedores. Bom, esse povo, ou essa multidão, né, esta multidão daqui, do capítulo de número 7, vamos voltar lá, capítulo 7, e o versículo de número 13, que diz: então, um dos anciãos, olha a grande tribulação aqui que houve no ano 70. Então, um dos anciãos me indagou: quem são e de onde vieram todos estes que estão vestidos com túnicas brancas? Quem são esses? De onde eles vieram? Olha a indagação. O anjo perguntou a João, mas foi uma pergunta retórica, lógico. O anjo sabia e queria saber de João se João os reconhecia, certo? Ou reconheciam. Mas João ficou naquela êxtase. João não sabia. João foi arrebatado ao céu. Teve um arrebatamento de espírito. João estava na presença, no céu, vendo todos esses acontecimentos. O que estava acontecendo na grande tribulação no ano 70, né? E os que estavam vindo da grande tribulação. Olha a indagação, essa conversa entre o anjo que estava levando as revelações a João e João, né, que estava tendo as revelações. Então, um dos anciãos me indagou: quem são e de onde vieram todos estes vestidos, todos esses vestidos com túnicas brancas? Agora, olha a resposta, olha o que João disse. E eu lhe respondi: ó meu Senhor, tu sabes. Então ele afirmou: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, esta multidão de pessoas, de homens, de mulheres, né, estavam no céu, que vieram de onde? Da grande tribulação que já estava ocorrendo no ano 70. Ok? Beleza? Então, esse povo, presta bem atenção aqui agora. Este povo, ou essa multidão, os eleitos, né, aquele que perseverar até o fim, Jesus estava se referindo a 70, a grande tribulação, e não a nós. Jesus estava falando aos discípulos e aos seguidores, aqueles que perseverar, ou seja, a multidão, os eleitos, o povo escolhido, foi retirado da grande tribulação para morar no céu ou no reino eterno. Versículo 13, está aqui, certo? Então um dos anciãos me indagou: quem são esses e de onde vieram todos estes que estão vestidos de túnicas brancas? Detalhe: os que vieram da grande tribulação estavam vestidos de túnicas brancas. É só você ver aí o meu vídeo anterior, o estudo anterior, que você vai entender, né, nitidamente o que ocorreram ou o que estava ocorrendo com todo aquele que estava chegando no céu. Eles estavam já com vestiduras, né, com túnicas brancas ou vestes brancas, ok? Então ele disse: ó meu Senhor, tu sabes. Então ele afirmou: estes são, olha o detalhe aqui, estes são os que vieram da grande tribulação que estava acontecendo no ano 70 DC. Então, já estavam no reino, foram tirados da terra e levados para o reino eterno de Cristo Jesus. O versículo 15, olha o versículo 15 que diz: por esse motivo, eles estão perante o trono de Deus. Estão perante o trono de Deus. Aqui não tem marabalismo, aqui não tem o achismo, nem o enrolismo.
Aqui tem a Bíblia falando, a Escritura que está afirmando, que está dizendo de que aqueles que vieram da grande tribulação estavam diante do trono de Deus. Eu acredito que o trono de Deus é no céu, não seria na terra, nem seria aqui no Nordeste, nem seria na África, nem na Ásia, mas no céu, na glória, na eternidade. Então, esta multidão que saiu da grande tribulação estava diante do trono de Deus, ou não é assim? Ou eu estou lendo outra coisa diferente? Está aqui, ó. Por esse motivo, olha o contexto. Quem são esses? Esses são aqueles que vieram da grande tribulação. E eles estavam aonde? Eles estão perante o trono de Deus e o servem de dia e de noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Estão, detalhe, povo abençoado, estão diante do trono de Deus, já servindo a Deus de dia e de noite. Sim ou não? Sim, está aqui o texto. Servindo a Deus de dia e de noite, certo? E Deus, que está sentado no trono, estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Repito o tema. Os que estão no céu de glória não voltarão mais a este mundo físico. Não voltarão mais a este mundo físico. Então, o tabernáculo, aqui, ó, lá no finalzinho aqui, este tabernáculo. Presta bem atenção a esta palavra aqui, tabernáculo. No versículo 15, certo? Lá no finalzinho diz: Deus estenderá sobre ele, aquele que está sentado no trono, Deus estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Presta atenção na revelação aqui. Tabernáculo, João usa para tabernáculo, João usa o verbo grego eskenou, para dizer que eles iriam ter morada. A morada agora, tabernáculo, está falando de morada. Ter morada. Eskenou no grego para tabernáculo é ter morada ou tabernacular, ou passar a habitar no lugar definitivo. Deus estendeu sobre eles o seu tabernáculo. Eles passaram a ter uma morada definitiva, ou seja, passaram a residir definitivamente no céu. É isto que está dizendo aqui. Deus estendeu sobre ele, né? Deus estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Então, tabernáculo é, no termo grego, eskenou, é ter morada, tabernacular, passar a habitar num lugar, né? Definitivamente. Isso é que é importante. Os que foram arrebatados na grande tribulação, no ano 70, e se o cristão morrer hoje, ele já passa a habitar definitivamente no céu. Repito, definitivamente. Quem diz isso é o grego. Todo pesquisador, qualquer aluno, qualquer curioso de grego, se lê isto aqui no grego, quando for traduzir, ele vai dizer: poxa, eu não sabia disso, eu também não sabia. E nem me ensinaram na escolinha dominical. Então, é isso aqui que o termo quer dizer, passar a residir definitivamente. Então, esta aqui, ó, olha só. Este no capítulo 7, o versículo aqui 9, que diz aqui, ó: em seguida olhei e diante de mim descortinava-se uma grande multidão tão vasta que ninguém podia contar, formada por pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam em pé diante do trono do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas, empunhando folhas de palmas. No vídeo anterior você vai saber o que é túnicas brancas e empunhando
folhas de palmas. É só você assistir que você vai entender o que significa isto aqui, certo? Então, esta multidão que foi tirada da grande tribulação no ano 70, estavam diante de Deus, já estavam tendo a sua residência, já estavam tabernaculando ou já estavam habitando definitivamente no céu. É isso que o texto está dizendo, por causa da força disso aqui, ó, do versículo de número 15, que diz, lá no finalzinho aqui, aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, ok? A sua habitação eterna, lá no céu. Agora, outro detalhe importante aqui, esquenou, tabernáculo, aqui. O texto é essencialmente metafórico. Na verdade, todo o Apocalipse é quase 100% metafórico, simbólico, alegórico. Então, esse texto aqui, do capítulo 7, é essencialmente metafórico quanto ao significado, pois trata de existência e residência espiritual. O detalhe é importante. Então, o contexto, certo? Principalmente no versículo 15, está se tratando de uma residência espiritual. Está se tratando da nossa morada, da nossa residência espiritual. E não habitação ou residência humana. Não se trata de você voltar e residir neste mundo. O texto não se trata mais disso. O esquenou, o tabernáculo daqui, do versículo 15, trata-se de uma residência permanente espiritual, já quando eles foram tirados da grande tribulação. Isso é importante, isto é revelador, esclarecedor. Isto aqui confronta toda a escatologia de que vai ser arrebatado no céu, depois volta para a terra, há uma transformação e depois você vai morar aqui neste mundo adaptado. Isto não existe na Bíblia. O que João revela é que aqueles que foram tirados da grande tribulação já estão com o seu corpo transformados, ou seja, já tem a sua residência eterna. Aonde? No céu. Ok? Então, porque Paulo diz isto aqui, olha só como é verdade. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Olha como a Bíblia concorda, como a Bíblia revela a própria Bíblia. Capítulo 15 e o versículo de número 30, que diz, capítulo 15, versículo 50, olha só. Contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem o que é perecível, este corpo, pode herdar o imperecível. Então, Paulo descarta toda e qualquer teologia, ensinamento, doutrina de dizer que esta carne vai ressuscitar, que este corpo vai ressuscitar, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Por isso que João diz, eles, os que foram tirados da grande tribulação, já estão no tabernáculo, já estão na sua morada eterna. E você vai ver mais umas coisas, mas vamos aprofundar mais um pouco, só um pouquinho mais de paciência. Olha, presta bem atenção aqui, ó. Contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue, este corpo aqui, não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível, que vai ficar aqui, vai virar pó, vai virar esquecimento, herdará o imperecível. O que é perecível pode herdar o imperecível. Então os salvos, os que foram arrebatados da grande tribulação, já estão na eternidade. E de lá não voltará mais.
Muito bem. É isso que Paulo fala em 2 Coríntios. Olha, presta atenção. 2 Coríntios capítulo 5. Olha que revelação de Paulo. A partir do versículo 1 ele diz: estamos certos. Olha a revelação de Paulo à igreja de Corinto. Estamos certos de que se esta temporária habitação terrena em que vivemos, corpo físico, habitação terrena em que vivemos, for destruída, temos da parte de Deus um edifício. Ou seja, irmão, presta atenção. Se esse corpo, quando eu e você que é cristão, que é salvo em Cristo Jesus, os eleitos, os salvos, predestinados, os iluminados pela graça de Cristo Jesus, né? E todo aquele que foi comprado, lavado pelo sangue de Jesus, toda a igreja, todo o povo de Deus, né? Todos aqueles que têm a Cristo, que foram transformados, toda nova criatura que ainda vive nesse corpo, presta atenção aqui. Paulo diz: estamos certos, acompanha aqui, de que se esta nossa temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, morrer agora, temos da parte de Deus um edifício. Ou seja, temos de Deus, já está preparado aonde? No céu, já está feito o corpo, a habitação celestial. Você deixa esta aqui, troca esta por uma habitação espiritual. Está aqui o texto que diz: temos da parte de Deus um edifício, uma coisa maior, mais gloriosa, melhor, incorruptível, imortal, impecável. Edifício é isto. Então, uma casa, já temos da parte de Deus uma casa, né, eterna nos céus. Não mais esta é perecível, esta vai ficar. Esta é apenas uma residência para este mundo, para esta terra, para este estado físico. A espiritual é uma outra que já está preparada. É só ler o texto devagar que você vai entender. Já está preparada por Deus. Aonde? No céu. Uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Não é mais deste mundo. Já está preparada. Agora, olha o 2. Enquanto estivermos morando nesta tenda, neste corpo, gememos, almejando ser revestido da nossa morada celestial. O que é revestido é o espírito, a alma, e não este corpo. Este corpo não pode ser revestido porque ele é corruptível, é mortal, é pecaminoso, ele é corrupto. Este corpo, mas a alma que foi transformada, o espírito que foi transformado, ele já é perfeito. Então é este que vai ser revestido. O 3, que diz: porquanto, se de verdade estivermos vestidos, não seremos surpreendidos sem roupa. Lá, ou seja, a roupa é o revestimento da alma ou do espírito. O 4, porque enquanto estivermos residindo neste tabernáculo, neste corpo físico visível, tocável, neste tabernáculo, murmuramos e somos angustiados, pois não queremos ser despidos à morte, mas sim revestido da nossa casa celestial, e não mais dessa. Entenda, compreenda, para que aquilo que é mortal seja completamente absolvido pela vida. Aí o 5, ele diz: ora, foi Deus mesmo quem nos preparou para isto e concedeu-nos o Espírito como plena garantia do que está por vir, a nossa casa, a habitação lá no céu. O 6, portanto, andamos sempre confiantes, cientes de que, enquanto presente neste corpo, estamos distante do Senhor. O que nos separa de Cristo é este corpo que é pecaminoso. O 7, pois vivemos por fé, por entendimento, e não pelo que nos é possível ver. Agora, olha o 8, detalhe para o 8. Sendo assim, caminhamos em confiança e preferimos estar ausente deste corpo após a morte, no revestimento do Espírito, num corpo incorruptível, imortal, impecável. Confiamos e preferimos estar ausente deste corpo para estarmos completamente presentes com o Senhor e para sempre. Amém. Então esta foi a promessa que Deus fez aqui no Apocalipse capítulo 3 e o versículo de número 12, que diz: farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. É lá.
quando formos revestidos, nosso espírito, a nossa alma, certo? Sair deste tabernáculo, desta casa que vai perecer, vai ficar podre, né? Os vermes vão comer, vão ficar, vai virar pó e vai sumir. Neste intervalo, após tombarmos aqui, já iremos receber um edifício da parte de Deus, uma casa, um tabernáculo espiritual, não mais deste mundo, mas no céu, para morarmos eternamente na presença de Deus, ok? Então, um detalhe aqui, para onde eles foram, certo? E onde eles estão, não tem volta. Apocalipse capítulo 7, quando morre e vai para o céu, não tem volta. Apocalipse capítulo 7, versículo de número 15, que diz: por esse motivo, eles estão perante o trono de Deus. E os servos, aqui foram aquela grande multidão da grande tribulação, que foi tirada de lá. É só você voltar um pouquinho, o versículo 14, que você vai entender de onde eles vieram. Por esse motivo, eles estão perante o trono de Deus, e o serve de dia e de noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Agora preste atenção aqui. Estão diante, certo, do trono de Deus e o servem. Aqui, ó, estão diante do trono do seu santuário e o servem. Aqui, ó, por esse motivo, eles estão perante o trono de Deus e o servem. Aqui, do trono de Deus e o servem. Aqui, servem. Presta atenção aqui. Ué, se eles foram tirados da grande tribulação e estão lá, como dizem as testemunhas de Jeová e o adventismo do sétimo dia e a escatologia consumada, estão dormindo, eles dormem, né? Se eles estão dormindo, como que um dormioco roncando pode estar servindo ao mesmo tempo? Não está. Esta escatologia, esta visão futurista, ela não bate com as escrituras. Não fecha a conta aqui, meu irmão. Não fecha. Eles estavam diante do trono no momento em que foram tirados da terra. Eles morreram, passaram pela morte, mas a alma, o espírito foi revestido de um corpo incorruptível e eles agora já estão servindo. Ou seja, já estavam servindo a Deus. Como? É o que João estava dizendo. A revelação que João viu daquela grande multidão que veio da grande tribulação. Estavam servindo a Deus. Só naquele momento, naquele dia, não. De dia e de noite em seu santuário, eles serviam a Deus. E ponto final. Agora, João, para servir aqui, João usa um verbo grego, latreio. O verbo grego, latreio, ou seja, eu sirvo especialmente. Latreio, eu sirvo em especial, especialmente. Eu sirvo diretamente a Deus, sem precisar de templo, sem precisar de paredes, sem precisar de intercessores. Eu sirvo, agora preste atenção como é que eles serviam a Deus, especialmente, diretamente a Deus. Eu adoro a Deus em um templo celestial. É o que este termo no grego servir está dizendo. Eu adoro a Deus em um templo celestial. Ou latreio significa eu adoro a Deus na própria presença do Espírito, na própria presença de Deus. Eu estou no corpo espiritual servindo a Deus, ou seja, eu estou na presença de Deus, no mundo de Deus, no reino de Deus, no tabernáculo de Deus. Latreio. É isto. Irmãos, há muitas coisas que eles ocultam da gente, esconderam da gente, não falam, porque só Deus sabe. É nada demais ensinar isso aqui na escolinha dominical, professor? Nada demais? O que é que o senhor vai perder com isso? Nada. Mas enquanto o senhor oculta isso, lógico, o senhor prende as ovelhas nos dízimos e nas ofertas.
e nada mais. Só pensam dízimos e ofertas. Em falar a verdade, não querem. Então esses que foram arrebatados na grande tribulação no ano 70, já estavam servindo a Deus, na presença de Deus. É o versículo 10 que diz, aqui ó. Olha só como eles serviam a Deus. Olha o que eles falavam. E proclamavam, a grande multidão, e proclamavam com grande voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Uma expressão de louvor, de gratidão, de agradecimento, de glória, de exaltação. A salvação pertence a Deus. Estavam servindo a Deus em louvor. É isto, eles estavam na glória, estavam no céu. Eles tiveram seus corpos transformados lá na glória. Olha só, versículo 16 aqui, ó. Nunca mais passarão fome. Presta atenção aqui, na glória, eles estavam no céu. Nunca mais passarão fome, jamais terão sede. Não os afligirá o sol, nem tampouco qualquer mormaço. O que isso quer dizer? Que eles trocaram este corpo físico por um corpo espiritual. O corpo espiritual que eu e você, que nós vamos receber após a morte, não passará fome, não terá sede, não terá dor, não mais será corrupto, não mais sentirá aflição nenhuma, certo? Não os afligirá o sol, nem tampouco qualquer mormaço. Não sentiremos dor, nem calor, porque é um corpo espiritual, meu irmão. Glória a Deus por isso, entendeu? Então, eles estavam já num corpo transformado. Olha o 17. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Acabou, não tem mais lembrança deste corpo físico, não há mais memória deste mundo. Não, aqui Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. É que este corpo será um corpo agora, um corpo glorioso, um corpo incorruptível. Não haverá mais corrupção, não haverá mais sofrimento, meu irmão. Esta é a promessa de Deus quando ele faz no Apocalipse capítulo 3 e o versículo 12. Será coluna, será eterno. Aqui é eterno, está falando de eternidade, meu irmão. Capítulo 21 do Apocalipse, versículo 4, isso, que diz, olha a mesma expressão que João usa aqui, ó. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Eita Jesus, o antigo pacto, a antiga aliança, né? As ordenanças da lei, os sacrifícios, né? Para poder cultuar a Deus neste corpo, morreu, acabou. Agora é novo céu e nova terra, né? Onde habita a justiça de Deus. Novo céu e nova terra, para você que não sabe, é isso aqui, ó. 2 Pedro, capítulo 3, que diz aqui, ó. Aqui o versículo, deixa eu ver se é o 11, onde ele diz, aqui, versículo 13, aqui ó, versículo 13, isto aqui é novo céu e nova terra, olha só, todavia, confiados em sua promessa, esperamos novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Novo céu e nova terra é o reino de Cristo, é o reino eterno de Deus e de Cristo. É onde habita a justiça de Deus. É onde já estão morando os salvos da grande tribulação. É onde já estão morando todos os nossos irmãos e amigos, parentes, que morreram em Cristo Jesus, que não negaram a sua fé. Esses já estão habitando, tabernaculando, já estão morando na morada eterna, numa residência eterna. Aonde? Lá no céu, num corpo transformado, incorruptível, imortal, impecável.
um corpo de justiça, de glória, que foi nos preparado, segundo Coríntios capítulo 5, versículo do 1 ao 8. E isto sim é Bíblia, é verdade. E isto sim era para ser pregado nas escolinhas dominicais, sabatinais, Salão do Reino e outras religiões por aí. Louvado seja Deus por isso. Então, segundo Coríntios, então o detalhe, capítulo 5, os salvos vão morar e habitar no céu ou no reino celestial definitivamente, não voltarão mais a este mundo. Não volta, a alma não vai voltar a este mundo ou o espírito para pegar este corpo será transformado, Deus vai transformar. Isso não existe. Isto não é bíblico. Certo? Os que morrem em Cristo Jesus já estão na glória, já estão no reino, já estão na presença, já estão servindo a Deus. É o que o texto diz. Apocalipse, capítulo 7. Está lá o texto, né? Versículo 15. Aqui, ó. Ou não é isso que o texto está dizendo? Por esse motivo, eles estão perante o trono de Deus, os que morreram e foram levados para o céu, né? E os servem de dia e de noite, já estão servindo, não estão dormindo, não estão inconscientes, mas estão servindo a Deus num corpo incorruptível, um corpo espiritual, aquele edifício de 2 Coríntios capítulo 5 que Deus preparou. Então já estão definitivamente habitando na sua casa espiritual no céu ou no reino eterno de Cristo Jesus. Então a habitação é espiritual. Louvado seja Deus. Não é mais este corpo, certo? Então a habitação de Deus com os salvos, capítulo 21 do Apocalipse, e o versículo de número 3, que diz: E eu vi uma forte voz que procedia do trono e clamava: Eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Agora, meu irmão, morreu, vai para a eternidade, vai para o reino eterno de Cristo Jesus. Eis o tabernáculo de Deus, tabernáculo, eiskné, no grego, que é um substantivo feminino usado simbolicamente para habitação espiritual ou celestial, do qual o santuário terreno é dito ter sido cópia do celestial, ou seja, o templo da Jerusalém celestial. Olha o que diz Hebreus, rapidamente aqui. Hebreus, capítulo de número 8. Olha só o que é uma habitação espiritual, uma cópia. Versículo de número 2, que diz: como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu, não como ser humano. Aqui, ó, olha aqui. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o celestial. Capítulo 9 de Hebreus, versículo de número 11, que diz: quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos bens que estavam por vir, ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isto é, não pertencente a esta criação. O tabernáculo agora é espiritual, no céu, na glória de Deus, de Cristo, aonde os salvos já estão gozando deste tabernáculo, certo? Apocalipse capítulo 11, versículo 19. Apocalipse capítulo 11, versículo 19, que diz: nesse momento se abriu o santuário de Deus nos céus, e ali foi observada a arca da aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, e um grande terremoto e um forte temporal de granizo. Nesse momento se abriu o santuário aonde? De Deus nos céus, certo?
versículo 14. Versículo 14, que diz, versículo 14, capítulo 14, versículo 17. Capítulo 14. Então, outro anjo partiu do santuário celeste, empunhando uma foice menor e afiada. Partiu da onde? Do santuário celeste. Capítulo 15, versículo 5. Os mártires já estão lá, os salvos em Cristo. Em seguida, olhei e observei que se abriu nos céus o santuário, o tabernáculo da aliança. E o capítulo 21, e o versículo de número 3, que diz: E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarara: Eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. O tabernáculo de Deus, que é eterno, que estava no céu, habitará Deus com os salvos, com os que morreram em Cristo Jesus. Então, meu irmão, a multidão que morreu já estava gozando da presença de Cristo. Todo salvo em Cristo Jesus já está na eternidade, um corpo transformado. Ao versículo 14 que diz aqui, e eu lhe respondi: Senhor, tu o sabes. Então ele afirmou: estes são os que vieram da grande tribulação. E olha onde eles estavam agora, na glória, fazendo o quê? Os mortos que morreram na grande tribulação. Por esse motivo eles estão perante o trono de Deus e o serve de dia e de noite. Todo salvo em Cristo que morrer vai receber um corpo transformado, incorruptível, imortal, impecável, né? E incorruptível, impecável, incorruptível. E vão para a glória, vão estar na glória, e de lá nunca mais voltará a este mundo. Próximo estudo, pense no estudo abençoado, é este daqui, próximo estudo, né? Uma pergunta que uma irmã me fez no canal. Uma irmã inscrita no canal, ela perguntou o seguinte: Pastor Van, o Senhor diz que já houve a grande tribulação, Jesus já veio e o mundo não acabou. O Senhor diz: o que estamos fazendo aqui? Já me fizeram essas perguntas, já diversos irmãos me fazem esta pergunta. E o que a Bíblia fala sobre isso? Jesus já veio, grande tribulação, né? Consumou tudo. E já estão no céu os que foram arrebatados na grande tribulação. E nós, Pastor Van, o que estamos fazendo aqui? Próximo estudo, compartilha, aperta aí onde tem assim, aperta lá para me ajudar a crescer no canal e se inscreva, né? Você que está vendo pela primeira vez, se inscreva. Os salvos que morrerem em Cristo Jesus, daqui por diante, vão para a glória e nunca mais verá este mundo para a glória de Deus. Deus te abençoe grandemente.